Bom dia a todos. O Departamento de São Paulo, Sociedade Brasileira de Eubiose, na pessoa do seu administrador Clodoaldo Heller, realiza então hoje o 5º workshop eubiótico, cujo tema é o Apocalipse e a Era de Aquário. Conduzindo esse workshop, nós teremos o instrutor deste departamento, bem como o departamento de Sumaré, nosso irmão da SBE, professor Ademar da Cunha Ramos. O professor Ademar é químico, engenheiro mecânico e radialista também da Rádio Mundial, além de ser instrutor desse departamento e do outro há uma longa data já. Nós tivemos um obstáculo aqui, eu acredito que todos vão realmente compreender. Conduzindo esse workshop estaria também o nosso irmão Antônio Carvalho, que também é radialista, instrutor. Ocorreu um imprevisto. Ontem ele esteve aqui, ele deu palestras, deu uma aula, mas ele já havia feito uma cirurgia bucal, E quando foi à noite, ele teve um problema, foi hospitalizado, mas está tudo bem, já está tudo em paz, só que realmente fica difícil, Nós recebemos um telefonema da esposa dele, está um pouco difícil dele vir para cá. Talvez, se ele estiver melhor, ele ainda chega para a segunda parte do workshop, mas eu acredito que todos podem compreender, nós devemos compreender isso também, não é? Tá bom? Foi um contratempo, infelizmente, mas com certeza já está tudo bem. Nós gostaríamos de dizer que vocês receberam um prospecto lá na entrada explicando um resumo sobre o que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, que é um colégio iniciático fundado por Henrique José de Souza. Neste prospecto, então, há um resumo, inclusive, falando dos nossos cursos. Isso é para ficar com vocês. Mas vocês receberam também uma folha cadastral. Eu sei que muitas pessoas aqui já participaram dos outros workshops, E me perguntam, mas a gente tem que preencher de novo? Tem que preencher de novo, porque cada workshop é um workshop, não é? Então, nós precisamos, para o nosso controle, que vocês preencham essa folha em letra de forma e, na saída, sem falta, devolvam para a gente, tá bom? Avisamos também, pedimos a gentileza de desligar os celulares. Esse workshop não pode ser gravado, ele está sendo filmado, depois, mais para frente, nós teremos uma fita aí bonitinho, mas, por gentileza, nós gostaríamos de pedir que vocês desligassem se tiver gravador, tá bem? Gostaríamos de dizer também que a SBE agradece a presença de todos vocês. Nós estamos vendo aqui algumas pessoas que pela primeira vez adentram este colégio, são muito bem-vindos, bem como os alunos que já estão aqui. Eu estou vendo algumas carinhas aí já conhecidas, de pessoas que já estão aqui nas fileiras da SBE, irmãos de outros departamentos, pessoal que veio lá de Jundiaí, do Sumaré, de Santo André, enfim. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Depois de 2 horas, vocês terão um pequeno intervalinho. Descendo aqui à esquerda de vocês vai ter um cafezinho, um chazinho. Vocês devem retornar então depois para dar continuidade, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e tenham um bom aproveitamento. Bom dia a todos. Está ouvindo lá no fim? Realmente é um prazer muito grande recebê-los aqui para o nosso 5º workshop eubiótico. Infelizmente, o Carvalho... Está ouvindo? Bom, repetindo tudo de novo, Bom dia. É um prazer recebê-los aqui no nosso 5º workshop eubiótico. Infelizmente, o Antônio Carvalho, ele fez uma operação bucal, E ontem ele esteve aqui dando aulas, ele deu uma palestra também, e como ele fala muito, a palestra foi noite afora, até sangrar, aí acabou sendo hospitalizado, graças a Deus, está tudo bem. E se ele melhorar, ele ainda aparece aqui. E como eu conheço o Carvalho, ele vai aparecer, Mas esse tema que a gente escolheu, acho que está um pouco alto isso aí que você fez aqui. Esse tema que a gente escolheu realmente é muito importante, principalmente no momento atual. Nós estamos vivendo uma hora, um momento de julgamento, nós estamos vivendo um momento de transição super importante para o nosso posicionamento frente à vida, frente à nossa própria existência neste momento atual. E
a gente ter uma visão sobre o Apocalipse é ter uma visão sobre todo o processo da iniciação. Porque, como vocês vão ver hoje, nós vamos abrir o Apocalipse mesmo, né? E hoje nós estamos, então, com plena influência deste Apocalipse. O Apocalipse não é um só, ele é cíclico. A cada período cíclico, onde a humanidade sofre grandes transformações, nós temos uma aplicação do Apocalipse. E a última aplicação dele vai ser no final da experiência evolutiva humana. Nós estamos atualmente na quinta raça-mãe ariana, que nós chamamos, né? Já houve uma primeira chamada adâmica, uma segunda hiperbórea, uma terceira lemuriana, uma quarta chamada Atlante, e o momento atual chama-se ariano, ou raça-mãe ariana. E a raça-mãe é estado de consciência. E nesta raça-mãe nós estamos na quinta sub-raça. Cada raça-mãe tem 7, nós estamos na quinta. E na quinta raça-mãe nós estamos numa sétima experiência, que é a experiência chamada teutônica. Então nós chegamos ao final da experiência teutônica ou europeia, que é espalhada para o mundo todo. E quando chega no final de um sétimo ramo racial, que é o atual, nós temos que mudar de sub-raça. Então nós estamos, nesta virada de milênio, mudando da quinta sub-raça para a sexta sub-raça. E nós, nesta virada de milênio, estaremos vivenciando, então, a sexta sub-raça e o seu primeiro ramo racial. Então, cada raça-mãe tem 7 sub-raças, cada sub-raça 7 ramos raciais. Sempre que existe uma mudança de ramo racial, nós temos uma revisão, uma aplicação do Apocalipse. É um Apocalipse fraco, um Apocalipse tranquilo, vamos dizer, que dá para sustentar. Quando a gente tem mudança, que é o caso agora, de sub-raça, que é uma classificação maior, vale por 7 ramos raciais, então nós estamos saindo da quinta sub-raça para a sexta. Então toda esta configuração do Apocalipse é muito mais forte. É bem forte mesmo. Agora, quando existe uma mudança de raça-mãe mesmo, que equivale a 49 ramos raciais ou a 7 sub-raças completas, ou seja, quando aconteceu da primeira adâmica para a segunda hiperbórea, da hiperbórea para a lemuriana, da lemuriana para a Atlante e da Atlante para a ariana, aí o Apocalipse é total. A revisão é completa, ele é aplicado em sua plenitude. Nós vamos ter esse Apocalipse total aplicado para nós quando nós chegarmos no final da raça ariana. É isso? E formos mudar para a sexta raça-mãe, que chama-se bimânica. Então aí que vai acontecer o Apocalipse total. Isso ficou claro para vocês? Então existem 3 níveis de registros ou de aplicações apocalípticas. De raças-mães, que são violentos, o planeta mexe, chacoalha inteiro, a Terra chacoalha, destrói todos os continentes, os mares mudam de configuração, a Terra muda tudo, destrói tudo, e aqueles que são reservados, eles são protegidos para dar início a um novo ciclo evolucional. Perfeito? Quando houve o término da raça-mãe Atlante, as essências foram escolhidas e tudo foi destruído. Os continentes foram todos destruídos, a Terra chacoalhou por inteiro, houve grandes mudanças na crosta terrestre e, como resultado disso tudo, após o término da Atlântida, deu os continentes no formato que a gente conhece hoje, onde está a raça ariana. Então o Apocalipse ele tem 3 níveis. O nível de Apocalipse que a gente vai passar nesta transição de milênio, que está acontecendo agora, é um nível médio. Não é o total e não é também um fraquinho. Ele é forte, mas ele é classificado como médio. Então, nós estamos tendo uma série de cataclismos, não é isso? Nós estamos tendo também uma série de revelações. Muita gente está surgindo no meio da humanidade para trazer um determinado estado de consciência. Às vezes na forma de um político, às vezes na forma de um pastor, de um prelator. De qualquer forma, eles estão surgindo no meio da humanidade. E os cataclismos estão ocorrendo. Cada vez estão sendo mais intensos. E a gente não tem que se preocupar com isto, não é? A gente tem que se preocupar, não é? Em vez de se preocupar, em entender este processo e seguir exatamente o próprio padrão de lei, que é o padrão do Apocalipse, que a gente vai explicar para vocês. E a realidade da transmissão do milênio que nós colocamos é exatamente esta. Nós estamos mudando, a humanidade não é mais a mesma,
Se vocês olharem os nossos filhos, eles são diferentes de nós. Os nossos netos, diferentes também. O código genético humano, a cada vez que existe uma transformação na humanidade, ele é mudado também, o código genético. Então, o código genético nosso é diferente dos nossos tataravós. E os dos nossos filhos e netos vão ser diferentes dos nossos. Então, atrás de toda esta evolução do ser humano, existe uma preparação das hierarquias para tornar o homem a imagem e semelhança de Deus, ou a imagem e semelhança do próprio anjo. Nós somos plasmados à imagem de um anjo. E esse anjo ele está transmutando o ser humano em sua evolução, até chegar no final da evolução, onde a gente vai ser igual ao anjo. Então todos nós teremos que ter um final glorioso. E qual é esse final? Todos nós temos que ser iguais à semelhança de Cristo, né? Que nós chamamos que ele é o padrão da humanidade. E Cristo foi o primeiro anjo caído no meio da humanidade que realmente vivenciou toda a experiência humana, e vivenciando essa experiência humana, ele adquiriu a sua redenção. Ele adquiriu a sua redenção. Ele adquiriu a sua redenção. E com isso, então, ele se tornou o padrão da própria humanidade. Então, todos nós estamos chegando a ele. Teremos que chegar um dia. Queira ou não queira. Seja crente, seja católico, seja ateu, puritano, palmeirense, não interessa. Todo mundo vai ter que chegar naquele padrão. É a média. E a realidade da transição do milênio, nossa, é exatamente esse momento apocalíptico que a gente está. Existem muitas fantasias, muita irrealidade acerca do Apocalipse, muito erro. É isso. Normalmente a pessoa entende Apocalipse como castigo, como coisa errada, como desgraça, não é isso? Mas não é, não. Apocalipse quer dizer revelação. No inglês, Apocalipse ele é escrito como revelation. É a própria revelação. E a revelação mostra os dois aspectos de Deus. Então, o Apocalipse mostra toda a linhagem anticrística, toda a linhagem crística. Todos os anjos caídos que se perderam, todos os anjos caídos que estão sendo redimidos. E toda a polaridade de bem e de mal na humanidade. Então, tem todo o jogo polar. E para entender este Apocalipse revelado, que a gente vai entrar agora, é interessante vocês primeiro saberem o que é, dentro da iniciação, o Apocalipse. Todo o conhecimento da iniciação, todo o envolvimento das hierarquias com a humanidade, tudo o que existe, que a própria mitologia conta, não é isso? A mitologia tem 3 classes. Tem a classe dos deuses, a classe dos heróis e tem a classe dos homens comuns. Então, os heróis são aqueles que são misturas de deuses com homens, misturas dos deuses com as filhas dos homens e com os filhos dos homens, das deusas com os filhos dos homens. Então, representa a classe dos heróis. E a mitologia nada mais é do que toda a história do envolvimento das hierarquias espirituais no processo de evolução humana. Com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal e com o próprio reino hominal também. Então, todo o processo da mitologia, ele conta o envolvimento das hierarquias. E se a gente entender a mitologia, a gente entende o Apocalipse. Então você sabe, mas o que Apocalipse tem a ver com a mitologia? Tudo. Toda a mitologia está inserida no Apocalipse, e todo o Apocalipse está inserido na mitologia. E dentro da linguagem iniciática, toda a mitologia está inserida na linguagem dos arcanos. Existem 22 arcanos maiores. E arcano quer dizer mistério. É exatamente mistério. O que é mistério? Mistério é aquilo que o homem não conhece, não consegue entender. Então a linguagem dos arcanos, ela tem 22 lâminas ou 22 figuras. E essas 22 lâminas, se a gente adentrar no conhecimento delas, nós vamos ter o descortinar em 3 dimensões como realidades mostradas para nós como um filme holográfico, não é isso? Um filme que é mostrado no firmamento assim, com acontecimentos em 3 dimensões reais. Cada lâmina conta então uma história para nós. E quem se inicia, quem entra em contato com os mistérios maiores, ele vê o descortinar lâmina por lâmina. Então, normalmente, quem está no processo de iniciação, ele vê só 2 lâminas. Às vezes vê uma, às vezes vê meia, mas normalmente ele vê 2 lâminas.
Agora, seres especiais, como por exemplo o nosso mestre, ele viu as 22 lâmpadas. E um ser especial, que é João, né, que escreveu o livro do Apocalipse, João, ele era o predileto de Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos, mas ele tinha um que era queridinho dele, né? Aquele que era o amiguinho do peito, né? Bem chegadinho, e esse era João. Então, por isso que a Bíblia termina com os relatos de João. Então, o João apóstolo, a igreja às vezes tem dúvidas, muitas pessoas questionam se o João apóstolo é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. É o mesmo ser. Não é o João Batista. João Batista é outra coisa, mas João Batista representa uma das 3 manifestações de Deus no meio da humanidade. Então Deus se manifestou de uma maneira trina, como sempre se manifesta. Então existe uma essência, Deus é uniessência, e Deus é trino em manifestação. E a trindade da manifestação de Deus, naquele episódio do Gólgota, do Calvário, foi João Batista, foi Jesus, que é o que morreu na cruz, que corresponde ao 5º princípio, João Batista ao 4º princípio, e Micael, assumindo o corpo humano, irmão gêmeo de Jesus, representava então o 6º princípio. Então nós temos 3 poderes no meio da humanidade. Já o João evangelista, o João escreveu o Apocalipse também, é outro. Ele representa um dos 12 aspectos dessa essência toda, que são os 12 discípulos. E vale dizer que Jesus, não é, ou Cristo, como vocês queiram chamar, dar o nome para ele, ele está sempre presente no meio da humanidade. Sempre. Ele nunca larga a humanidade. Sempre está no meio. Ou ele vem com uma consciência integral, às vezes ele vem com subaspectos. Então existe muita confusão entre as religiões. Buda é Jesus, Krishna é Jesus, Vyasas são Jesus, Zoroastros são Jesus, Maomé é Jesus. Não é? Então, grandes consciências e consciências menores. Às vezes tem consciências pequenas, que têm uma função apenas para um determinado povo, para uma determinada região da Terra. E às vezes essa consciência se manifesta de uma forma abrangente para a humanidade toda e para todo o planeta, para todas as raças. É o caso de Jesus. É o caso da nova manifestação dele, que nós vamos falar no final. Ele está envolvido com todo o processo da humanidade. Então é Maitreya. Mas pode chamar de Zé, João, Benedito, o nome não interessa. O que interessa é a essência. Aqui não se briga por nome, briga-se por consciência. Dê o nome que der. Ele vai vir como expressão para atender todas as necessidades e vicissitudes da humanidade como um todo. Então, na realidade, o Apocalipse ele tem o mesmo significado dos achames. O Apocalipse tem 22 trechos, como existem 22 lâminas. Esse é o maior mistério, isso nunca foi falado, é a primeira vez que está sendo falado isso, que tem que falar. Então, se a gente pegar cada trecho do Apocalipse e pegar uma lâmina, que é a linguagem sagrada dos deuses, que é o tarô, eu não falo desses tarôs usados aí para adivinhar se a menina vai arrumar namorado, se o namorado tem outra, se vai ganhar na loteria. Não, isso não é. Isso é usar uma coisa sagrada para coisas profanas. Não é? Quando a gente usa o tarô maior, ele só serve para uma coisa, é para a humanidade. É para saber os desígnios, os destinos da humanidade. Esta é a finalidade do tarô maior. Já o tarô menor, de 56 lâminas, ou o baralho comum dos ciganos, esse sim é para saber se tem namorado, qualidades, defeitos. Aí é o jogo do cigano mesmo. Esse é o tarô humano. Agora, o tarô da humanidade, do envolvimento das hierarquias, é o tarô maior de 22 lâminas. Então, o que é o Apocalipse? O Apocalipse é o tarô escrito, sem figura. Mas se a gente pegar todas as figuras que tem descritas por São João e inserir dentro do simbolismo do tarô, a gente teria a coisa completa. Porque a Bíblia é uma linguagem popular. E nós sabemos que o Apocalipse é o livro mais difícil, é o livro mais obscuro. Existem 2 livros complicados, né, que ninguém não entende muito direito. Um é o Apocalipse e o outro é o livro de Ezequiel, que esse fundo de cabeça de pastor. Né? Todo mundo ninguém quer falar de Ezequiel. É porque já começa a complicar. O primeiro trecho de Ezequiel já fala de uma presença de um querubim, não é? Que dá aquela interpretação de um UFO, como a gente fala, não é? Um ser misterioso, metálico, com 4 rostos, que nós vamos explicar quem são esses seres. Então,
O Apocalipse, ele representa a própria revelação. Revelar o que ele revela? Ele revela todo o envolvimento das hierarquias com a humanidade. Ele conta a história dos deuses com a própria humanidade. Então, cada lâmina tem um significado. Cada lâmina do tarô tem uma correspondência direta com cada um dos 22 trechos do Apocalipse. E o Apocalipse é colocado ao final da Bíblia, por quê? Porque ele representa o final. Ele representa o jogo completo das hierarquias com a humanidade. O Gênesis, escrito por Moisés, é o primeiro livro. Ele representa o início do processo. E o Apocalipse, ele representa o fim. Então, qual é o fim da humanidade? Qual é o fim? Qual é o nosso término? Nós sabemos que o Apocalipse, ele é o maior livro de profecias, ele é o maior livro de revelações, e ele trata do final dos tempos. Não é isso? Ele fala do final dos tempos, que são aqueles finais que eu falei, de períodos de ramos raciais, períodos de sub-raças, períodos de raças-mães, 3 níveis. Então, ele fala da escatologia. A escatologia, ela estuda o fim, o término do homem. E o Apocalipse é a própria escatologia, porque mostra qual é o final do homem. Não é? Então, a escatologia que estuda os destinos ultérrimos, ou últimos que o homem vai ter. E isso está expresso no Apocalipse pela cidade santa, né? A Jerusalém que desce dos céus, e quem tiver padrão para entrar naquela cidade, entrará. É uma cidade que a gente vai falar que não tem luz, porque não precisa ter luz, porque quem tem lá dentro é iluminado, só entra iluminado nessa cidade, não precisa de luz. Então a luz é o próprio Cristo, e de cada um que é iluminado que entra lá. Então é a cidade dos iluminados. E qual é o nosso objetivo na iniciação? É se tornar um iluminado. A hierarquia que nos está plasmando, a hierarquia angélica, chama-se Jiva. Então o homem é Jiva em essência. Então Jiva são anjos, parecidos conosco, não é? Iguaizinhos, mesmo formato, só que eles vão evoluindo desta forma. E a gente vai acompanhando a evolução. À medida que eles vão se transmutando na evolução, a gente vai acompanhando. Até que a gente vai ser, no final da evolução, iguais a eles. E qual é o padrão Jiva? Cristo, Jesus. E Jesus adquiriu o quê? O título de Cristo. Jesus é o anjo caído no meio da humanidade. E Cristo é o prêmio que ele ganhou, que é a luz. Então esta cidade, que é o final do Apocalipse, que corresponde à lâmina 22 do tarô, que é a última lâmina do tarô, corresponde então a todo o processo de cristificação. Nós, sendo Cristos, entraremos então na cidade dos Cristos, que é a cidade chamada Jerusalém, né? A Nova Jerusalém. Então, o Apocalipse ele mostra toda esta história, todo este envolvimento, ponto por ponto, da humanidade, não é? Das hierarquias e os acontecimentos até a gente chegar naquele padrão evolutivo. Tá? Então agora nós vamos falar do Apocalipse revelado. Do Apocalipse revelado. Eu fiz um resuminho de cada trecho do Apocalipse para usar as palavras reais, não é? Para não dar palavras que não sejam da própria Bíblia. E depois nós vamos interpretar cada uma delas, né? Das 22 lâminas ou dos 22 textos de São João no Apocalipse. E veja que São João recebeu tudo isso, não é? No mar Egeu, na ilha de Patmos, e no domingo, que domingo é o dia de Cristo, domingo é o dia de sol. Né? Tudo tem significados. O Apocalipse é muito rico de estrutura. Cada letra que a gente lê tem uma riqueza ímpar, tem uma sabedoria fantástica. Então ele é um dos livros mais benditos que nós recebemos diretamente dele, de Jesus, né, o de Cristo, dado através da consciência de São João. Uma das 12 maiores consciências da humanidade, que já surgiu na humanidade. E João, então, recebeu esta incumbência de escrever o livro do Apocalipse, que é esse que a gente vai comentar. Então, o Apocalipse ele começa no primeiro livro, que são as revelações de Jesus. Então tem a revelação de Jesus. Né? E como é que surge? João estava assim tranquilo e de repente ele se sentiu estranho. Né? Ele sentiu que entrar num estado assim de altíssima clarividência. E nesse estado de clarividência ele ouve uma trombeta atrás de si, como se fosse uma grande voz tocando. Não é isso? E esta trombeta então, o anjo começa a falar.
E o anjo então começa a falar que ele tem que escrever para as 7 igrejas da Ásia. Né? E as 7 igrejas da Ásia, na realidade, são 7 forças crísticas na face da terra. E as 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né, que são as 7. E quando aconteceu isso, que ele ouviu tudo isso, ele se vira para ver de onde vinha essa voz das costas dele. E quando ele olha, ele vê então a figura de Cristo, né? Assim, em primeiro plano, ladeado de 7 candelabros. E ao lado direito tendo 7 estrelas. 7 estrelas, 7 candelabros e a figura central de Cristo. Um homem alto, cabelos todos brancos que nem neve, os olhos cuspindo fogo, né? Olhos de fogo, um olhar lindo, mas de fogo, não é isso? Ele tinha na boca uma espada que saía, uma espada de duplo corte, né? A espada de Cristo. Né? Ele tinha um grande cinto de ouro, uma túnica que é chamada de talá, que é aquela túnica que vai até os tornozelos, que nem batina de padre, mas branca, toda branca, de linho. E os pés dele eram quase que transparentes, de bronze pegando fogo. Esta é a figura crística que ele viu. Né? Quando ele viu isso, ele caiu duro no chão. Disse, aí Cristo tocou o seu ombro, levantou, né? Aí ele levantou, então ele deu esta ordem para ele. Né? Ele falou, primeira revelação. As 7 estrelas são meus 7 anjos. São 7 aspectos meus, 7 anjos. E aí, os 7 candelabros são as 7 igrejas da Ásia. Né? Igreja significa movimento. Porque tudo na evolução é setenário. O católico fala que são 7 igrejas dele. É isso. Mas é bem assim. São 7 linhas evolutivas religiosas. Não é só o católico. Mas todo este processo, então, corresponde ao primeiro trecho do Apocalipse. Né? E quando teve este primeiro trecho do Apocalipse, no tarô corresponde ao quê? Esta figura que se apresentou diz, eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última, é o Z nosso, né? A última letra. Então ele representa que ele é o início e o fim. Ele sempre existiu, ele existe e sempre existirá. Isso, na linguagem dos arcanos, corresponde à lâmina 1, que é o mago. Então ele é o grande mago. Qual é a magia que ele faz? A magia da criação. E o mago joga os 4 elementos, não é isso? Que são os 4 reinos da evolução. Na evolução, tudo é quaternário, dentro de um compasso centenário. Mas nós estamos numa fase quaternária, por isso que tudo é quaternário. Então, existem 7 linhas de minerais, 7 linhas de vegetais, 7 linhas de animais e 7 linhas de hominais. Mas estamos numa fase quaternária. Então temos os 4 reinos, mineral, vegetal, animal e hominal. Então o mago, na lâmina 1, jogando os 4 elementos, representa exatamente o Criador. É o mago da natureza, é o próprio Deus manifestado. Então esta figura de Apocalipse, né, o primeiro trecho do Apocalipse, no tarô é o próprio mago, né, aquela figura que comanda, que rege toda a evolução. E ele então se mostrou como sendo o próprio rei da evolução, do começo ao fim. Então, esta você já tem a primeira lâmina e a primeira interpretação do texto do Apocalipse. Depois nós temos uma segunda lâmina. A segunda lâmina, então, ele pede, os seus anjos pedem que ele entre em contato com as igrejas. Então, ele começa a trabalhar com as igrejas, não é isso? Ele trabalha com 4 igrejas. Veja que até aqui mostra que a evolução ainda está na 4ª fase, 4ª centenária. Então, ele trabalha com as 4 igrejas, que são as primeiras, né? Que é Éfeso, que seria a capital das igrejas, vamos dizer, a capital do reino da Ásia. Depois Esmirna, Pérgamo, que era terrível, e Tiátira. Então, na parte 2 do Apocalipse, ele fala das 4 igrejas. E ele critica. Em cada igreja, ele faz uma crítica específica. Por exemplo, na igreja de Éfeso, ele elogia, não é, a paciência, a perseverança, a fé que eles têm, não é? Mas ele critica a não ação, por exemplo, contra os nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram os pervertidos na época. Né? Então ele fala, cuida disso que eu te dou a árvore da vida. Né? Então foi uma chamada, uma bronca. Né? Então esta é a primeira carta. A segunda carta de Esmirna também, ele admira a pobreza deles, admira o trabalho e tudo mais, não é isso? Mas
ele fala que eles seriam atacados por forças crísticas e ficariam 10 anos na prisão. Ele dá uma espécie de uma revelação. E depois ele promete o prêmio, se eles ficarem fiéis à lei, de serem isentos da segunda morte. O que é isento da segunda morte? É ir direto para o reino dos céus e não passar para o astral. Não, ou seja, não depende mais do astral. E na igreja de Pérgamo, Pérgamo era a terceira igreja. E a terceira igreja era mais conspurcada, mais suja, mais, onde realmente o pessoal caía na farra lá. A igreja não conseguia fazer muita coisa, mas bem pervertidos. Então ele dizia, no Apocalipse diz que era a igreja que aceitava a idolatria. Aceitava a idolatria. Então, aí vem a história no Apocalipse das duas pedrinhas, a pedrinha branca e a pedrinha negra. Isso é devido a um processo anterior de julgamento, né, que existia entre os cristãos. Quando era julgado, o sujeito ou recebia uma pedra branca ou uma pedra negra. Se era a pedra branca, estava salvo. Se recebia a pedrinha negra, estava condenado, estava morto, né, castigado. Então, ele também dá estas dicas. Depois, em Tiátira, tem a famosa Jezabel, que era a prostituta, que nem a Maria Madalena, que ninguém aguentava. O homem chegava lá, a orelha murchava e não tinha jeito. Então, também ele condenava. E a igreja estava se conspurcando também com ela. É isso? Então, ele prometeu que se eles conseguissem, teriam a estrela da manhã. E aí vem. Então, o arcano 2, aliás, o arcano 2, que é a papisa. Veja, a papisa. É isso. O que é a papisa? É o papa, né? Sobre o aspecto feminino. E representa a lua. A lua representa emocional. Então, o arcano 2, que é exatamente a papisa, está diretamente ligado aos acontecimentos da lâmina 2, que fala se perder pela lua. Então, quando a gente lê o arcano 2 e quando lê o segundo texto do Apocalipse, é a mesma coisa, é se perder pelo emocional. Então, é exatamente igual. Depois, no terceiro trecho, ele fala, então, pega as outras três. Então, as outras três representam o futuro. Estas 4 representam o presente. E as 3 igrejas do futuro, né, são as 3 últimas, que é Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então é a mesma coisa, ele chama o pessoal na cabeça, dá aquela bronca, do que tem que fazer, elogia, dá bronca e dá prêmios também. É o mesmo processo. Né? Então, isso corresponde a Vênus, a imperatriz. Então veja que existe uma ligação direta de Vênus com Lua. Só que Vênus é futuro, Lua é presente. Então, dentro da linguagem do tarô, a lâmina 2 liga-se ao emocional atual. E a lâmina 3, a imperatriz, o arcano 3, representa esse aspecto superior, que é próprio Vênus. Então, Vênus tem o mesmo significado de lua, mas transcendido, superior. Então, a lâmina 3, ela representa exatamente as influências superiores ou do futuro dessas 3 igrejas do futuro também, que é Vênus, influência de Vênus. Depois, o 4º trecho do Apocalipse é o mais lindo do Apocalipse. Ele é maravilhoso. O que ele tem de revelações, que nós vamos falar agora, realmente é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Então, nessas visões, que foi uma sequência de visões, né, durou praticamente o dia inteiro, foi uma coisa espetacular que ele teve. Nesta 4ª visão, ele viu se abrir uma porta no céu. Então ele ouve uma voz de trombeta, e a voz de trombeta fala, sobe aqui. E ele foi arrebatado e espírito para o céu. Ou seja, ele entrou na dimensão onde estava acontecendo aquela visão. A visão era no céu, e ele foi arrebatado, ele foi para aquela visão, entrou dentro daquela visão que estava se mostrando para São João. E lá então ele viu o trono. Um trono. Sentado ou colocado no trono estava uma pedra de jaspe, multicolorido, linda, não é isso? Essa pedra de jaspe era mistura com sardônia. E a sardônia é o ônix que a gente conhece. Mas é o ônix todo rajado, é o ônix rajado, multicolorido também, não é? Ele é castanho avermelhado pelos relatos bíblicos. Né? E em volta dele tinha um arco-íris verde. Nós sabemos que Forrat é a força de Deus e é verde. Não é? Então veja todas as relações que tem no ocultismo, que tem na própria Bíblia, como elas são iguais. Não é? Então em volta dele tinha um arco-íris. E à volta dessa figura central, que tem a pedra de jaspe multicolorido, não é? Com arco-íris em volta, um trono, a pedra, o arco-íris em volta, então tinham os 24 anciãos. 24 anciãos.
Os 24 anciões, eles representam os aspectos duais que cada um conseguiu, que seriam os 12 apóstolos e as 12 apóstolas. Né? Que não existe só homem. Então vocês mulheres falam, caramba, só tem 12 apóstolos? E nós? Onde que nós estamos nessa? Né? Também tem. Porque toda vez que surge uma manifestação avatárica, toda vez que surge uma manifestação qualquer, em qualquer consciência, no meio da humanidade, tem que ter homem e mulher. Automaticamente é duplo. Então são 24 figuras, são 12 pares. E todo o processo de automagia em cima do sagrado, futuramente, quando vocês entrarem dentro de nossas fileiras, vocês vão ver que existem rituais nobres que são feitos exatamente assim. Uma figura central, uma parelha central, e dentro dessa parelha central, este jogo dos 24. Então, isso está no Apocalipse, dentro do próprio Apocalipse. E depois, estes 24 anciões, eles também tinham roupa branca, né, toda de branca, com túnicas brancas e coroas de ouro. Olha que visão bonita que eles... Né? E desse trono saiu fogos, relâmpagos, estava todo elétrico o trono, saiu relâmpagos, fogos, né? Uma energia tremenda, isso, vozes, trovões. Então é a grande representação. E se a gente olhar as sarças ardentes de Moisés, a gente vai ver que o relato é sempre o mesmo, né? No episódio do Êxodo. Então, frente àquele trono, ou seja, ele viu o trono, os 24 anciões, o arco-íris e a pedra do trono. Tinha então um mar de cristal. Era como se fosse um mar de cristal translúcido, bonito, não é isso? E em frente dele, ele tinha 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. Quando ele fala 7 lâmpadas, ele está falando das 7 estrelas, que é a revelação dos 7 anjos. Então existiam os 7 aspectos de Deus na frente dele. Então veja, 24 representando o jogo dual dos 12, os 7 anjos, porque existe sempre uma figura central e 7 aspectos. Deus é a uniessência e séptuplo em manifestação. Aí são 7 Elohims, os 7 autogerados, os 7 anjos na presença de Deus, e sempre vem esse jogo setenário, né? E toda a Bíblia fala isso. Né? E do lado, né, em volta do trono, tinham 4 animais. Aí que é interessante, existiam 4 animais ladeando exatamente a figura central. Né? Esses 4 animais eram horrorosos, feios. Né? Eles estavam cheios de olhos na frente e cheios de olhos também atrás. Eles representavam um com faces de leão, outro com faces de novilho ou vaca, mas uma vaca pequena, outro com faces de homem e outro com faces de águia. Então, se vocês pegarem essas 4 figuras, sintetizarem, vocês vão ter a figura da esfinge. A esfinge egípcia, a esfinge grega, a esfinge dos grandes mistérios, né, da iniciação. E eles tinham 6 asas. Estas figuras, né, cada uma com a cara de um animal, de um leão, de um novilho, de um homem, de uma águia, tinham também 6 asas. 6 asas. E eles ficavam falando, santo, 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 santo é o Senhor Deus onipotente, que há, que é, e que deve ser repetido isso constantemente. Né? E os 24 anciões se prostravam lançando as suas coroas para ele. Ou seja, ele que é o rei, né, jogando as coroas. Então, essa visão que ele tem é exatamente a visão daquilo que nós chamamos do governo oculto do mundo. Ou seja, quem é aquela pedra de jaspe? A pedra de jaspe representa a própria síntese da Terra. Se a gente assistiu aquele filme 2000, né, 2001, né, Odisseia no Espaço, uma pedra que termina a evolução, ela vai andando no espaço, tem exatamente o mesmo significado desta figura central. Então, esta pedra ela é representada por todas as pedras, representa a própria Terra, a própria matéria Terra. Representa as pedras da lei, todas as pedras. Então, aquela pedra central é a própria figura de Melquisedeque. E a figura de Melquisedeque, que ninguém fala na Bíblia, nada mais é do que o próprio rei do mundo. Quem é o rei do mundo? É a entidade espiritual superior, o Deus, que comanda tudo que acontece na face da Terra. Esse é o rei do mundo. Não é nenhum governante de país nenhum. Ele que é o rei do mundo. E esse rei do mundo, ele está representado nesta figura do jaspe. E é o jaspe multicolorido, 7 cores tem. Representa todo o processo evolutivo, né, centenário na face da Terra. E nós vamos explicar essa relação centenária. Então, isto tem um grande significado lindo,
e mais da presença de Deus. Porque Deus, por que ele é apresentado como uma pedra? É estranho, é uma pedra. Mas por quê? Não é uma pedra, é o próprio planeta Terra. Porque na realidade ele não tem rosto, ele não tem tamanho, ele não tem representação nenhuma. É colocado no Apocalipse a pedra, sintetizando a própria Terra. A própria Terra. Que seria a pedra evoluída, seria o jaspe multicolorido, seria a pedra lapidada, que o maçom e que os ocultistas falam. Lapidar a pedra é lapidar o corpo humano, é purificar o corpo humano, é transcender o corpo humano, é dar valor ao corpo humano, é isso? Através de virtudes, qualidades e tudo mais. Então ele representa por ali a lapidação de toda a Terra. Não é? Então esta seria a figura do arcano 4. E diante dele tinham 7 anjos. Não é? Agora vejam qual que é a lâmina 4 do tarô. Imperador. A lâmina 4 é imperador. Quem é, na mitologia, o chefe da Terra, o comando da Terra? Zeus. Zeus. Então veja, a mitologia ela é pagã. Isso ela vem todo conhecimento pagão. E a mitologia tem todas as religiões anteriores também, as religiões atuais inseridas dentro da mitologia. Então a lâmina 4 representa o próprio Júpiter. Quem é Júpiter? É o planetário da Terra. Quem é o planetário da Terra? É o espírito que tem como corpo o próprio planeta que comanda as evoluções, que é o próprio Bom. É isso? O governo do mundo. Ele está sentado dentro das figuras que a gente tem de revelações, não é? Fora o Apocalipse, em cima de um trono. Ele representa, então, o próprio Melquisedeque, como a gente fala. Então, o rei do mundo é Melquisedeque. O rei do mundo é esta figura central no Apocalipse. É a figura máxima, a própria expressão de Deus para nós neste quarto sistema. Tá? Então, corresponde à lâmina 4 do tarô. E aquelas 4 figuras em volta dele representam exatamente 4 serafins. Aquilo é uma descrição de serafim. Então existem anjos de vários tipos, várias hierarquias angélicas. E a última hierarquia, aquela que está mais perto de Deus, como a gente fala, mais perto da essência, é a hierarquia dos serafins. E é uma hierarquia que tem muitos olhos. Não dá para a gente olhar, a gente não tem consciência para olhar um ser desse. A gente pensa que o anjo é que nem um Tarcísio Meira, está cheio de stone. Não é bem assim, eles são diferentes. E o serafim, então, não dá. O querubim já é encrencado para ver. Para ter uma ideia do que é um querubim, é só ler o livro, né? Está logo no começo, o livro de Ezequiel. Aquele relato de Ezequiel é um querubim. Aqui não é um querubim. E no relato do Apocalipse é um serafim. Então, o que tipifica o serafim são 6 asas. O que tipifica o querubim, 4 asas. O que tipifica os outros anjos inferiores, 2 asas. Certo? E tem anjos sem asas, que são os anjos jivas que nos criam. Certo? Então, a esfinge, o que é a esfinge? A esfinge é exatamente uma transmutação para a dimensão física desta figura apocalíptica. E existem 4 esfinges, existem 4 serafins. Por quê? Porque nós ainda não atingimos o processo evolutivo total. O primeiro serafim, ele tinha o rosto de leão. O rosto de leão. Então, vamos colocar na ordem. O primeiro, ele tinha o rosto de águia. Rosto de águia. Então, águia representa o elemento águia. Representa exatamente o plano mental. O segundo tinha rosto de leão. Leão representa o segundo sistema evolutivo, o Sol. Representa o reino vegetal. O primeiro, águia, representa o reino mineral. O terceiro representava, então, o novilho. O novilho. E o quarto representava o homem. Ou seja, cada um dos 4 representa uma fase evolutiva regendo um dos 4 compassos paternos. Um sistema evolutivo, o mineral, vegetal, animal, nominal. Então, cada um deles representa a síntese espiritual destas experiências. E todas as experiências, o próprio Melquisedeque. Tá certo? Então, veja que a lâmina 4 do tarô é em cima, não tem o que tirar nem pôr em relação ao texto bíblico, né, que é o 4. Então veja os 2 sagrados, um sagrado de escola de iniciação com um sagrado que é dado para a humanidade toda. Né? Esta é a lâmina 4. Depois, nós temos a lâmina 5, né, ou texto 5, que seria a visão
a visão apocalíptica que ele teve. Então, aí vem o livro dos 7 selos, famoso livro dos 7 selos. E o que viu São João? Viu sair daquela pedra, daquele trono, não é? Uma mão, não é? Então, da mão direita do trono, tinha que ser da direita, saiu um livro. E esse livro era escrito dentro e fora e selado com 7 selos. E o anjo começou a gritar, então, quem é que tem capacidade de abrir esse livro? Quem pode abrir esse livro? Não é isso? Então, João reconheceu que não tinha ninguém que ele conhecia, nem ele mesmo, que podia abrir o livro. Então ele caiu no chão e começou a chorar. Aí o anjo falou, levanta aqui não é para isso. Então ele não chorou mesmo, levantou e continuou o processo. Mas realmente ele ficou muito chocado, porque ele viu que não tinha ninguém para abrir o livro. Aí surgiu a voz que falava, existe o leão da tribo de Judá, de Davi, que venceu o fator humano e que pode abrir, porque seria o próprio Cordeiro de Deus, o próprio Jesus, né? Então, aí acontece que no meio do trono, né, dos 4 animais, dos 4 anciões, aparece então a figura de um cordeiro imolado. Um cordeiro que tem 7 chifres e que tem 7 olhos. Então, essa é a figura que ele viu. Então, o que representa? Representa a transmutação, né, que ele viveu. 7 olhos, 7 vidas, 7 ciclos evolucionários. Então, Jesus atingiu todos os 7 padrões evolutivos. Nós estamos no 7º ramo racial da 5ª subraça da 5ª raça-mãe, não é isso? Ele já chegou no 7º ramo racial da 7ª subraça da 7ª raça-mãe. Então, por isso que ele tem 7 olhos. Por isso que ele tem 7 chifres. Chifre tem o sentido de poder. O unicórnio, que é um cavalo com chifre, indica um cavalo com poder. É o cavalo dos deuses, o cavalo da magia, não é isso? Então, o unicórnio representa o poder. Na mitologia grega, fala disso. Por exemplo, Zeus, quando ele foi salvo, né, por sua mãe, então, existem 3 gerações divinas, 4 gerações divinas, mas vamos falar das 3. A primeira foi Urano e Géia. Então, Urano cobria a Géia, não é? Existia uma profecia que o filho de Urano o destronaria. Então, o que acontece? Urano obrigava a mulher a comer os filhos. A Géia, então, comia os seus filhos e os filhos eram mandados para dentro da Terra. Então, não existia manifestação. É a fase dos monstros da evolução. Não é isso? Até que, um dia, ele foi gerando filhos, nasceram 6 titãs e as 6 titânidas. Não é isso? Então, Géia se encheu, cara. Eu gero filho e engulo, gero filho e engulo. Ela falou, me ajude aí. Então o Crono, que era o caçula dos titãs, falou, eu vou ajudar. Então ele pegou uma foice de sílex e castrou Urano. Daquele sangue caiu no mar, gerou as ninfas, gerou Afrodite, a deusa do amor, e aí vai, né, na mitologia. Então, com Urano castrado, não podia mais comandar a evolução, gerar filhos na evolução. Então, Urano cedeu o seu lugar para o seu filho, que foi conquistado à força, que é Saturno, ou Crono. E ele comandou com Réia, expressão de Géia, a evolução, na segunda hierarquia. Né? Aí o que ele fazia? Como ele era esperto, falou, bom, a mulher comia, me enganou, né? Comia os filhos e enganou o Urano. Eu não, eu vou comer. Então você gera e dá para mim que eu como. Então ela gerava filho e o que fazia Crono? Ele comia. Ia comer, ia comer. Aí Réia se encheu, falou, caramba, eu gero, ele come. Eu gero, ele come. Aí, no último, que ela se encheu, que era Zeus, falou, esse ele não vai comer. Então, quando ela estava grávida, ela saiu, foi para o Monte Égeo, deu a luz para ele, escondeu Zeus dentro de uma gruta, não é isso? E pegou uma pedra lá, enrolou com roupas de vinho, levou rapidamente. A hora que Crono viu, já comeu, para não ser destronado, segurou a pedra. Aí Zeus cresceu, foi tratado pelos curetes, etc. Não é isso? E ali, então, tinha uma cabra, aí vem o corpo. Aí tem uma cabra que amamentava Zeus. E Zeus era muito forte. Ele representa o próprio planetário da Terra, o Arcano 4. Representa o próprio Melquisedeque, na mitologia. Então Zeus, brincando lá com a cabra, quebrou, né? Porque o corpo da cabra é oco. E quebrou, né? Aí a cabra ficou com o corpo quebrado. Aí ele ficou com muita pena dela, tal, e como amor a ela, que ela amamentava, ele a imortalizou como a constelação Capra, né, ou de Capris, ou de Cabra.
E aquele corno ficou sendo a cornucólia, o corno da sorte, cornucópia, que o pessoal fala, corno da sorte. Aí vocês veem aí que no baú da felicidade, né, tem aquela figura, né, saindo dinheiro. Então ele imortalizou e fez daquele corno, então, o poder. Então aquilo representa a sorte, representa o poder. Aí vem todo o simbolismo do chifre como poder. Então quando a gente ouve, vê o Apocalipse, chifre quer dizer poder. Então Jesus adquiriu 7 poderes. O primeiro poder da raça adâmica, da raça... Ele teve toda a evolução dentro de si. Então ele tinha os 7 chifres como 7 poderes. Ele tinha 7 olhos, que representa então 7 experiências evolutivas. Então representa os olhos, a onisciência, sabe tudo, e os 7 chifres, os 7 poderes, a onipotência de Deus. Onipotência e onisciência. E ele, onipresença. Não é isso? Então tem todo esse significado. E apareceu então esse cordeiro imolado. Aí vem o cordeiro imolado de Deus que a gente vê em todas as igrejas. Liga-se ao próprio Apocalipse. Então, os 7 anjos também são representados por essa figura dos 7 cornos e dos 7 olhos. E ele recebeu então aquele livro da mão direita da figura que estava no trono, que era Melquisedeque. Não é isso? Então ele recebeu aquele livro, não é? E ele então abriu o livro. Ele podia abrir o livro e todos esses 4 animais, que são serafins, mais os anciãos e todos os anjos, com cítaras, não é? E com taças de perfumes, renderam então homenagem. Foi isto que ele viu. E disseram: você é o único que pode abrir o livro porque você resgatou a humanidade. Então esse é o plano dele. Então o que é esse livro dentro dos outros conhecimentos que a gente tem? É o próprio Kamapa. O que é Kamapa? Kamapa é o livro da vida. Então nós já temos todo um destino da humanidade desenhado. Quem que imprime as evoluções na humanidade? É exatamente Melquisedeque. Então o que é o livro Kamapa? É o livro dos destinos da própria humanidade. E ele é o único que pode mudar isso. Ele é o único que pode mexer no destino da humanidade. Por quê? Porque ele representa o nosso padrão. Exatamente o padrão evolutivo é ele. É Jesus, não é? Então é o anjo caído que adquiriu a consciência de Cristo. Então ele representa o nosso padrão. Todos nós temos o livro da vida. Todos nós temos. É o ponto bindu na ponta do coração. Se a gente colocar a consciência no ponto bindu, na ponta do coração, a gente então tem todo o registro das nossas ideias no passado. Nós nunca voltamos. A reencarnação, no conceito que existe por aí, ela é totalmente falsa. Quando uma pessoa acha que ele volta, eu, Ademar, nunca mais vou voltar. Eu nunca existi antes, eu sou uma experiência única. Mas a minha essência, meu espírito, essa minha essência, ela me fez imprimir várias personalidades na raça adâmica, várias personalidades na raça hiperbórea, na lemuriana, na atlântica e agora aqui também. Que eu sou aquilo, eu sou aquela realidade. Então o que eu sou? O acúmulo daquelas experiências. E a gente sempre volta homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Não é sempre homem, sempre mulher. Então a gente vivencia os 2 lados. O ser humano é os 2, homem e mulher. Então, dentro deste princípio, nós temos este ponto, este campo, que é o nosso registro individual. E quando a gente morre, esse registro se mostra. Tudo que a gente fez nessa vida. Não mostra todo o registro, mas mostra só o que nós fizemos nessa vida. E aí é o momento de julgamento. Em cima daquilo, a minha alma se transmuta e como no astral semelhante atrás semelhante, se eu tiver uma alma suja, conspurcada, cheia de vícios, eu vou para o mundo inferior do astral. Se a minha alma é medialite e média mussarela, eu vou para as regiões intermediárias ou purgatórias. Existem 2 purgatórios, porque também tem 4 níveis no astral. Um purgatório que é escuro, tem pouca luz, não é isso? Que seria um purgatório equivalente à penumbra ou ao final da tarde, essa questão de luz. Já os inférios têm pouca luz, são espectrais, tudo escuro. Depois tem o purgatório, onde a luminosidade é maior do que a gente conhece no dia a dia, e existe luz total. Luz total. Então existem seres lá, mas a consciência não permite enxergar essa luz. Por isso que o relato de todos os santos, o que você viu? Eu vi uma luz linda. Quer dizer, não tinha consciência. Se ele tivesse consciência, ele viria figuras, formas, seres naquela luz. Então, o mundo astral é de pouca luz, quase trevas, até luz total. Em 4 níveis. E este ponto bindu, no momento da morte, mostra a nossa vida. A nossa vida. Em cima dessa vida, nós somos, então,
atraídos por uma dessas 4 regiões. Naquela lá de cima a gente não vai, lógico, porque senão a gente não estaria aqui, né? Só mais para frente. Lá na frente a gente irá, mas no momento não dá. A gente vai nesses purgatórios aí. E aqui também, pelo nível de vocês, ninguém vai para aquela região das masmorras lá embaixo. Também tem esse ponto favorável. Então o que acontece? Da mesma maneira que nós temos esse ponto Bindu, a Terra tem um enorme ponto Bindu, que nós chamamos mundo de Duarte. É o mundo arquivo da evolução. Tudo que aconteceu, que eu falei para vocês, você não precisa acreditar em mim, não. Mas existiu essa raça branca, essa hiperbórea. Isso tudo é conversa, alguém inventou. Não, está dentro de vocês. Se vocês colocarem a consciência lá dentro, vocês têm todo o registro. Da mesma maneira, toda a Terra, ela tem todo o registro dela no mundo que nós chamamos mundo arquivo, ou mundo de Duarte. Então tudo está dentro desse mundo. Se eu pôr a minha consciência no mundo de Duarte, eu tenho a minha consciência com a humanidade. Esses tarós, o tarô, o Apocalipse, ele saiu desse mundo de Duarte. Aquele registro, na época que João recebeu, era o registro do momento de Duarte. Então tudo que ele viu é o registro da própria vida. Então, todos estes mistérios, eles são chamados de livro Kamapa. Então nós temos um pequeno livrinho Kamapa, que é o ponto Bindu aqui, que tem toda a nossa história. E não adianta conversar, não tem rolo. Não adianta chegar para Deus, dar uma gorjeta, enrolar, falar, não tem. Né? E no momento da morte, tudo isso passa. E aquilo que passa é o que vai definir a nossa vida. Mas chega um ponto na nossa evolução, dentro da iniciação, que a gente tem encontro com o umbral, ou encontro com a nossa realidade total. Então, tudo isso que eu falei se personifica de todas as vidas como um ser espectral. É o encontro com a esfinge. Aí vem a esfinge. Aí a esfinge, que é o encontro que nós na iniciação vamos ter um dia, queira ou não queira, e só passa por essa iniciação quem tiver consciência, quem tiver se espiritualizando, senão não passa. Senão ele vai entrar em fria, que ele não vai conseguir entender, não vai vencer. Então vai chegar um dia que a gente vai se confrontar com a esfinge, que é aquela própria figura representada pelos 4 animais em volta do trono, na visão de São João. Né? Então é o encontro com a sua esfinge, é o encontro com o seu umbral. E umbral, então, significa a personificação de todos os registros do ponto Bindu. E o negócio é feio. Quando a gente passa por isso, é um monstro terrível. A gente fez mais besteira do que coisa séria. A gente fala, mas nessa vida eu sou bonzinho, não é isso? Eu fui na igreja, fui batizado, eu vou no culto, eu não engano ninguém. Mas quando você assumir o teu karma, você está assumindo uma posição de identidade com a sua essência, não é o teu individual, é tudo. Então, a partir desse momento, a gente tem um karma total. Ele passa a administrar como um ser monstruoso do nosso lado. Só que com uma vantagem, só nós vemos. Ninguém vê. Segundo, qualquer besteira que eu faço, eu olho para ele, vejo o jeitão dele. Se ficar mais feio, está fora de lei. Se ficar menos feio, acertei. E qual é a missão? Transformar aquele bucorongo horroroso num ser de luz. E quando eu transformar num ser de luz, eu me tornei a luz. Então, ele representa toda a minha experiência evolutiva desde o começo da humanidade. É 160 milhões de anos até o momento presente. Então, veja, como o Apocalipse é rico. Ele explica todos os confrontamentos, toda esta realidade, né, que existe no processo evolutivo. Né? Então, isto está relacionado à esfinge, aos quatro anjos. Então, dentro das hierarquias, quem são esses 4? O que significa estes 4 seres misteriosos do lado do próprio Melquisedeque, colocado então como pedra de jaspe? Representam exatamente a absorção das experiências do mineral, do vegetal, do animal e do nominal. Representa até aquele estado. Quando terminar a fase humana e todo mundo vai virar anjo, como é que vai ser o 5º sistema evolutivo? Igual ao nosso, só que vão ter 5 reinos: mineral, vegetal, animal, nominal e angélico. Aí é o anjo que predomina. O homem atrasado vai continuar homem lá. O homem adiantado vira anjo. Esse é o processo. Então nós teremos 5 figuras em torno desta figura central. Quando terminar o 6º sistema, que são 6, que é de semideuses, todos nós vamos virar anjos, o 5º sistema. Esse 5º sistema é chamado sistema de Vênus. Quando terminar todo esse processo, que vai demorar muito tempo, vai ter um 6º sistema, onde todos nós vamos ser semideuses. Semideuses.
este processo vai chamar-se Mercúrio. E quando terminar tudo isso, no sexto, nós teremos então 6 figuras em torno dessa figura central. E quando terminarmos o sétimo, que é deuses, quer dizer, ou seja, adquirirmos o padrão crístico, não é isso? Então teremos 7. Aí são 7, os 7 serafins realizados. Então, serafim, o que é? Ele representa a consciência de Deus como rigor e amor. Ele castiga, é terrível, ele pega no pé. Mas também ele dá prêmios maravilhosos. Então, Deus tem 2 maneiras de nos falar. Isso está expresso na esfinge. Ou é por amor, ou é por rigor. E o serafim, então, é a própria expressão do amor e do rigor de Deus, dentro do processo dual evolutivo. Então, com isso, a gente termina a parte 4 do Apocalipse, não é? Que corresponde ao próprio Júpiter, arcano 4. Então, se vocês quiserem saber como é que é o rei do mundo, como é que é todo esse simbolismo, o que é o arcano 4, leia Apocalipse, item 4, é a mesma coisa. Aí vamos para o 5, que é o livro dos 7 selos. É o livro dos 7 selos. Então, nesse livro, o que acontece? Aquela mão direita do trono, ela dá o livro escrito dentro e fora para ele, né? Que, como a gente estava falando. Porque eu já contei para vocês tudo isso, né? Com a taça e tudo mais. Então, qual seria a representação desta figura do livro 7? Ou desta figura que abre os 7 selos? Quem que pode abrir os 7 selos? Jesus, né? Então é o Cordeiro de Deus. Só ele pode abrir. Agora, qual que é o arcano quinto que a gente fala? O arcano quinto é o Papa. Então, o que é o Papa? O que tem poder maior, é isso que a gente fala. É o Papa. Então, o Papa, ele é representado, é a lâmina do carneiro. É isso. Então, no tarô, a gente tem que entender. Nós temos 3 cartas-mães, que representam os 3 aspectos de Deus: Pai, Mãe e Filho. Nós temos 7 cartas, que representam os 7 planetas. Aí vem toda a linha centenária dos 7 anjos. Cada anjo significa, na correspondência aos estudos dos planetas, 7 planetas. E também existem 12 cartas chamadas os 12 signos, que são os 12 apóstolos. Então o tarô tem 3 cartas-mães, mais 7 cartas dos planetas, 7 planetas, e 12 cartas dos signos. Isso dá 22. Aí vem os 22 textos que tem o tarô, 22 textos que tem o Apocalipse, 22 lâminas que tem o tarô. Então está tudo estruturado. Assim, né? Então, o Papa representa aquele que pode resolver. A igreja fala que o Papa é infalível, não é isso? A igreja fala, o Papa é infalível. E ele é infalível mesmo. O Papa não é. Porque ele é o próprio representante de Deus na face da terra. Mas quando eu falo Papa, eu não falo só o Papa da Igreja Católica. Eu falo dos anciões dos movimentos religiosos, dos chefes supremos de cada religião. Entendeu? O Papa ancião, que o movimento crente, por exemplo, isso não é só o Papa. Não existe um só, existem 7. Então, ele não erra aonde? Como ser humano, erra mais que eu. Como ser humano, ele erra, lógico que ele erra. Porque ele tem o karma dele, ele tem a individualidade dele. Então ele erra mesmo. E faz até besteira, como qualquer um de nós fazemos. Deve tomar sua cachaçinha, ele deve fazer um monte de coisas que ele não faz. Mas como representante de Deus na face da terra, ele não é. Porque atrás dos desígnios, atrás da decisão dele, existe uma decisão sagrada. Às vezes até em movimentos religiosos que vocês não dão valor. Existem grandes essências. Então, isso é verdade. E o Papa, vamos dizer, o quinto trecho do Apocalipse é representado pelo Papa, pelo Carneiro. E vejam, qual é o simbolismo dos avatares, daqueles que impulsionam a evolução, que comandam? É o próprio Carneiro, não é isso? Carneiro. O símbolo de Ram era Carneiro. O símbolo de grande luta é o carneiro, porque carneiro dá cabeçada, ele vai lá e luta, ele empurra a coisa para frente com a cabeça. É isso? Então, carneiro ele é usado como simbolismo porque ele usa a cabeça. E aqui então vem todo o simbolismo ligado ao Apocalipse. O Apocalipse não mostra carneiro, ele mostra cordeiro. Esse é o Cordeiro de Deus. E qual é a diferença disso tudo? Existem 3 níveis também. Nós temos a cabra, o bode, né? Cabra e bode. O bode é o marido da cabra, bode e cabra. Temos o carneiro e temos o cordeiro. O bode e a cabra representam um aspecto mais grosseiro, mais envolvido com a humanidade. Por isso que todos os fatores diabólicos, todos os fatores satânicos estão ligados a processos de cabra e a processos de bode.
Na magia negra, qual é o animal preferido para a gente cortar o bicho lá? Bode. Todo o processo. Então, não vai lá que dá bode, todas essas expressões. Na Bíblia fala do bode expiatório. O que é bode expiatório? Os hebreus pegavam 2 bodes, pegavam um e levavam lá para ser imolado no altar. Isso. Aí imolava o bode. Então ele representava o mal. Mas quem imolava era o sacerdote. Mas tinha outro bode, coitado. Ele era levado num quarto e o hebreu chegava: desgraçado, bandido, pilantra, maldito, cachorro, azarento, e jogava tudo que tem de ruim em cima do bode. Aí tinha outro lá que era especial, levava o bode para morrer no deserto. Aí o bode morrendo no deserto levava toda a praga, toda a expiação, todo o azar da pessoa e deixava lá. Então ninguém mexia no bode. Não vai lá que dá bode, tem bode aí vem a expressão do bode até hoje. Então veja, o bode tem esse significado dual. Ele tem o significado de jogar no deserto para se escangalhar, para morrer de fome, morrer de calor e morrer consigo com todas as pragas que representam o lado mal das hierarquias que se envolveram com a humanidade. Então, ele é um simbolismo hierárquico, de hierarquias que são ligadas ao mal. Mas também tem o bode imolado, aquele bode que, em holocausto, ele é oferta aos deuses. Representa o segundo aspecto da hierarquia, ligado, então, ao bem. Porque aqui vem um momento importante de eu dizer o que eu faço. De eu falar uma coisa importante, que é a questão de Lúcifer. Lúcifer é uma figura muito mal interpretada. Pelo seguinte, quando a gente teve aquele episódio, imagina que aqui fosse o céu. Quando a gente teve um episódio aqui na Terra, chamado Lemuriana, fase Lemuriana, o Lemuri, ou nós, todos nós temos esses registros dentro de nós, nós temos 4,30 metros de altura abertos, o braço lá para baixo, né, parecia uma outra perna, parecia um quadrúpede. Feio para burro, tudo arreganhado, cegos, a gente não enxergava o mundo físico. Né? Nós só tínhamos 2 sentidos, o terceiro estava em plasmação. A gente tinha a audição e o tato, aquele pezão lá que parecia uma pizza, a gente sentia a terra. E a mão chegava até lá embaixo. Então imagina a gente andando, no céu embaixo. Né? O monstro todo arreganhado, sendo plasmado. Esse é o Adão. Ou seja, a hierarquia estava pegando toda a experiência animal e plasmando o homem. Mas nós enxergávamos o mundo espiritual pela pineal. A pineal estava acesa, ligada, e a gente enxergava a hierarquia agiva que nos estava plasmando, o mundo espiritual como um todo. Só que a gente não enxergava o mundo físico, eram os cérebros. E nesse mucorongo de 4,30 metros, andrógeno, aí o material dele escorria, formava um ovo aqui, que botava no chão, daquele ovo nascia um outro Adão, e tão feio que nem o pai, mesmo andrógeno. Então, na época do paraíso, não existia um Adão. O primeiro Adão foi na raça branca. Foi o primeiro pensamento de Deus. Há 1.660 milhões de anos atrás. Eu estou falando de 280 milhões de anos atrás. Muito depois. Então, nesta fase evolutiva, chamada Lemuriana, o Eterno, com aquela pedra de jaspe, é isso, falou, ó, o negócio está feio. Vamos acelerar o processo. E daqueles 7 anjos da presença, que ficam na frente do trono dele, ele chamou o quinto, que é Lúcifer. Falou, vamos acelerar o processo? Lúcifer falou, não. Não? Aqui não tem não. Aqui não tem não. Eterno não tem não. Ali o processo é um processo de comunhão permanente. Então, na hora que houve o não dele, isso já criou a própria rebeldia celeste, que nós chamamos de Taracamaia, de guerra dos céus. Então Lúcifer caiu no meio da humanidade, que vocês vão ver isso no Apocalipse mais na frente. E quando ele caiu, ele arrastou 1/3 dos anjos. Então, aqui, no mundo divino, ficaram 2/3 de anjos, luciférios. E 1/3, mais Lúcifer, caiu no meio da humanidade, se misturou com a humanidade. Então tudo isso criou uma mistura com a humanidade. Isso então gerou o quê? A expulsão do paraíso. O que é a expulsão do paraíso? É exatamente o homem não mais ser plasmado pelas hierarquias, não é? Enxergando as hierarquias do mundo divino. Mas ele passou a estar misturado com as hierarquias para acelerar a evolução. Esta é a expulsão do paraíso. Então, quando esta hierarquia caiu no meio da humanidade, elas vieram do divino. Nós éramos humanos. Aí gerou o jogo humano-divino.
Aí nasceu o bem e o mal. Automaticamente, a queda dos anjos já provocou, em essência, o bem e o mal. Como era andrógeno, e houve uma mistura, caiu uma segunda coisa, o andrógeno se polarizou em homem e mulher. Então, daquele Adão andrógeno, que existiam aos milhões, começou a nascer um Adão macho e um Adão fêmea. Aí começou, então, a polaridade. E a mesma força que separou essa polaridade não deixava unir. Então, cada polaridade tinha que achar uma metade e pegava a primeira que estava dando sopa do outro. Então, o negativo pegou o masculino, o masculino pegou o negativo. Para unir o andrógeno de novo. Então, o que a gente faz? Por que vocês, mulheres, se ligam com nós, homens, e vice-versa? Para tentar formar um andrógeno de novo, que foi separado do Éden do paraíso. Este é o impulso da própria humanidade. E quando a gente encontrar a alma gêmea, qual é a nossa alma gêmea? É aquela que saiu de nós. Naquele momento do paraíso. Aí então a gente vai grudar, ficar um só, não é isso? E vamos ser então, uma vez, um ser só. Só que isso acontece com consciência. Por quê? Todo mundo pensa que acha alma gêmea. A gente acha alma gêmea de igualdade, não acha a alma gêmea daquela origem. Porque imagina que se eu achasse a minha alma gêmea lá na penitenciária, fosse uma mulher que tenha matado 20 homens e comido a tripa de 30. Então, eu vou encontrar minha alma gêmea lá, minha metade. Ela está atrasada, eu estou adiantado. Aí o que eu faço? Eu vou grudar naquela mulher, porque eu sou ela. Eu sou ela, ela sou eu. Então, ela tem todo o meu padrão agora e eu tenho o padrão dela. Então, como é que eu posso ser ela e ela pode ser eu? Os dois vão ficar loucos. Ele não tem consciência. Então, quando a minha mente evoluir, eu tiver consciência para isso, aí eu posso achar minha alma gêmea. Agora, fora isso, a alma gêmea de igualdade tem uns montes para dar e vender. Depende do quê? Do grau de exigência de cada um. Se a pessoa não exige muito, tem sobrando. Em qualquer mas se a pessoa é mais exigente, aí começa a peneirar. Não, tem que ser mulata de olhos verdes. Peraí, 1,70 m mulata de olhos verdes. Peraí, não tem tanto assim. Tem que ser japonês de olhos azuis. Tem que ser ruivo de 1,70 m. Aí vai. Então, dependendo do nível, né, que a pessoa quer, vai achar. Menos ou mais. Então, nesta fase evolutiva, chama-se paraíso, nós começamos a misturas de homens com os deuses. Aí vem todo o processo da evolução. Aí que nós tivemos um pique violento na evolução. Subimos. Porque os anjos entraram no nosso jogo, perderam a consciência daqui e caíram no nosso jogo. Quando eles caíram, surgiu a polaridade. Então, teve anjos que se misturaram com o homem, anjos que não se misturaram com os homens. Anjos que giraram todo o processo ruim, por conta da revolta, e anjos que começaram a receber a influência de 2/3 dos espíritos luciféricos que não caíram, continuaram na presença de Deus. Daí veio o aspecto luciférico bom e ruim. Infelizmente, atrás desse aspecto luciférico foi colocada a figura do diabo, a figura de Satanás, a figura de Beelzebub, que são figuras ruins para assustar, para amedrontar. Então, se você não vier na missa toda semana, então o Satanás daqui tem. O diabo, não sei o que. Existe diabo? Existe, lógico. Mas como forma pensamento, como forma de desejo, que pode ser destruída. A gente arrebenta com isso, some com ele. Jesus cansava de fazer isso. Uma hora ele pegou lá um monte de demônios, né, ou diabos, né, colocou numa manada de porco e fez cair lá. Coitado do dono do porco. Perdeu. Eles caíram no precipício lá, eles se esfacelaram. Então pode ser destruído. Diabo pode ser destruído, Satanás pode ser destruído. Não é isso? Satã, do hebraico, quer dizer opositor. Beelzebub quer dizer rei das moscas, rei do lixo. Né? Fazer traduzindo. Então são figuras que não têm nada a ver, são relacionadas ao mal. Tem uma influência. Se eu tenho medo deles, pronto, já estou frito. Aí ele puxa a minha perna mesmo. Mas se eu não tiver medo, não tem problema nenhum, não faz nada. Agora, Lúcifer é diferente. Lúcifer é hierarquia. Então nós temos 2/3 da hierarquia que ficou no reino do céu e 1/3 caiu no meio da humanidade. E esse 1/3 gerou a polaridade. Homem e mulher, mente e emoção. Aí vem a expulsão do paraíso. Aí nós começamos a conviver com os anjos, não mais com um quarto só, tinham 4. Tinha este quinto aqui, que é o quinto anjo. E começou, então, a influenciar no processo da humanidade. Aí vem todo o crescimento humano. Então, quem é Jesus? Jesus é o quinto anjo, é o espírito luciférico que caiu no meio da humanidade e ficou ligado com esses 2/3. Caiu, mas ficou preso.
E a influência do bem desses 2 terços em cima dele fez com que, acompanhando o processo evolutivo, ele fosse surgindo no meio da humanidade como um líder, trazendo para o lado de cá. E o opositor dele, que é esse seria um aspecto crístico, vamos dizer, né? O aspecto anticristo, exatamente o oposto. Então, quando a gente fala Lúcifer, ele tem 2 aspectos. Tem esse que não mudou, que é Lúcifer, vem de Luciferus, portador de luz. Então, representa a 5ª hierarquia com maior luz em relação ao ser humano. Tá? Então, Lúcifer tem esse aspecto. E Jesus, ele representa, então, o primeiro ser que caiu na humanidade e conseguiu voltar. Quando ele conseguiu voltar no sacrifício do Gólgota, ele tentou antes. Ele tentou como Vyassas, 28 vezes. Ele tentou como Zoroastro, 100 vezes ele tentou. Não conseguiu. Ele tentou como Ram, dezenas de vezes como Ram. Ele tentou como Krishna, não conseguiu. Como Buda, não conseguiu. Só numa expressão dele como Jesus, né, que ele conseguiu. E como o primeiro anjo caído, ele passou então a ser o padrão da humanidade. Por isso que ele tinha todos aqueles poderes de milagres. Quem era Moisés? Moisés é o próprio aspecto crístico. Quem era Davi? O mesmo aspecto crístico. Não tem diferença, são todos o mesmo ser. Aí vem a linha de Davi. Então, se a gente começar com Abraão, dentro da linha hebraica, e terminar em Jesus, então existe toda uma linha de seres que se manifestaram. José é um deles. José é um deles. Só que eles não conseguiram. O único que conseguiu realmente foi ele. E como ele conseguiu, ele passou a ser o Cordeiro de Deus. Ele passou a ser o padrão da humanidade. Então, qual é o padrão da humanidade? Lembre que eu falei que a humanidade está sendo plasmada à imagem e semelhança de um anjo. Então, ele é a nossa imagem e semelhança. Então, se eu quiser adquirir consciência e participar daquela figura do Apocalipse lá, né, dos 24 anciões, existe o mar de vidro que eu falei, lembra do mar de vidro? O que tem debaixo do mar de vidro? Está todo mundo querendo subir lá, esperando a hora. Tem direito. Então, ficam reclamando o tempo todo. Querem subir lá. Então, a gente tem direito, pelo menos, a ir para a área de reclamação. São aqueles que já adquiriram consciência. Mas não adquiriram a consciência porque não chegou no final ainda. Mas estão esperando. Mas um dia vai quebrar aquele vidro e eles vão se integrar na Nova Jerusalém. Então, Jesus foi o primeiro. Ele adquiriu, então, o título de Cristo. O que quer dizer Cristo? Ungido, iluminado, luz. Aí vem ele como luz. Então, ele atingiu o padrão de luz. Agora, quando esta hierarquia caiu, você precisa entender o funcionamento centenário. O jogo está todo aí para vocês pensarem e usarem. Nós temos 7 anjos. O primeiro anjo tem 1/7 de consciência. Aí, primeiro anjo. O segundo anjo tem mais 1/7. Então ele tem 2/7. Ele tem 1/7 dele mais 1/7 do primeiro. O terceiro anjo tem 3/7. 1/7 dele, 1/7 do segundo e 1/7 do segundo. E aí vai. O quarto tem 4/7. O quinto, que é esse daqui, tem 5/7. O sexto tem 6/7. E o sétimo tem 7/7, que é 1. Então ele representa todo. Por isso que 7 anjos dão arcanjos, 7 arcanjos dão arqueus, 7 arqueus dão uma potestade. E aí vai. Toda hierarquia angélica assim. Então, lembra? E esse 1 é 1/7 de uma coisa maior ainda. E aí vai. Então, Lúcifer, ele era mais inteligente do que a hierarquia que estava nos plasmando, que era o Shiva. Por isso que o Eterno falou, ó, vai lá e ajuda a evolução, porque ele tem mais consciência. Ele tem a desse e de todos os outros e a dele também. Então ele veio aqui dar um empurrão na evolução, para jogar o mental abstrato nosso. Que a tônica desse daqui, certo? Cada um tem uma tônica, não é isso? A tônica desse é o corpo físico, as formas físicas. A tônica desse daqui é o etérico. Ele tem toda a inteligência. Esse daqui é o anjo do físico. Esse daqui é o anjo do etérico, corpo vital. Esse daqui é o anjo do astral, toda a astralidade. Esse daqui é o anjo do mental. Esse daqui é o anjo do mental superior. Esse daqui é o anjo da intuição. Esse aqui é o anjo da percepção total. É tudo, é Cristo, é um. Ele tem um total. Então nós temos 7 elementos. E quando Lúcifer caiu no meio da humanidade, ele caiu em que fase? Que fase que era a lemuriana?
Terceiro. Terceira fase. Primeira adâmica, segunda hiperbórea, terceira agulha. Então, quando ele caiu, ele não pôde jogar a consciência luciférica dele. Ele não pôde jogar. Porque a humanidade estava atrasada. Numa terceira fase. Estava na fase animal. Como ele tem 5 sétimos e tem de todos, ele jogou aquilo que tinha que acelerar naquele momento da evolução, que era o terceiro sétimo, que estava atrasado. Então, quando Lúcifer caiu na humanidade, na realidade o espírito luciférico que entrou dentro desta hierarquia foi o terceiro, que é Samael. Então, o terceiro anjo, né, dentro da consciência luciférica é Samael. Qual é o aspecto feminino de Samael? Lilith. Aqui chama-se Lilith. Então aí vocês vão entender, porque ninguém entende por que Lilith é o aspecto de Samael e ela se manifesta com Lúcifer. É por causa disso. Então, Lilith. Então, quando o espírito luciférico caiu na humanidade, a influência dele que caiu foi a do terceiro sétimo. Então, foi o anjo Samael e o aspecto feminino Lilith. Daí vem a Bíblia dizer que, e os livros sagrados hebraicos, dizerem que a primeira mulher não foi Eva, foi Lilith. Que a polarização da hierarquia, primeiro então, foi a hierarquia luciférica, se expressou como Samael e como Lilith. Aí Lilith foi o aspecto feminino que começou a tentar Adão. Começou a mexer com a cabeça dele, mostrar tudo sobre o sexo. Ensinou tudo para ele. Tudo. Desde o Kama Sutra até o sexo sagrado. O que aconteceu? O Adão andrógeno, ele já sabia tudo isso antes de acontecer o androgenismo. Aí, com a queda das hierarquias, separou os sexos. Aí vem o Adão macho, que era mais animal que homem, né? O Adão, propriamente dito, e o Adão fêmea, né? Que é Eva. E aquele aspecto Eva, fêmea, já trouxe Lilith dentro de si, que já foi colocado no andrógeno. Aí vem o aspecto da mulher sedutora, da mulher ligada ao libido, né? Daquela mulher que fica doida, assim, mas então, sexualmente falando. Aí vem o aspecto Lilith. Então esse aspecto representa a hierarquia. Então vejam que aí vem a evolução. Aí colocou estes aspectos do terceiro sétimo. Começou a colocar os aspectos do quarto sétimo, que é o mental concreto. Está colocando na humanidade o quinto sétimo. Agora, vocês têm mental abstrato? Não. Não tem. Então ainda nós não chegamos nesse aspecto do quinto sétimo. Nós estamos na quinta raça mãe ariana. Não é? Nós já devíamos ter mental abstrato. Porque a consciência da primeira raça adâmica, física, segunda raça hiperbórea, etérica, vital, terceira raça lemuriana, astral, quarta raça Atlante, que foi lá para trás, mental, concreto. Mas o Atlante só caía na gandaia, só fazia a farra, não queria saber de nada. E o que aconteceu? Atrasou. Então a humanidade está atrasada. Nós ainda temos que desenvolver todo o mental. O cérebro só está trabalhado quantos por cento? 7%, 8%. Aí tem gente que pergunta, quem é mais inteligente, homem ou mulher? Mas caramba, não dá, os dois estão atrasados. A hora que encher tudo, não é isso? Que permear toda a experiência cerebral 100%, aí o homem vai ser mais inteligente. Por quê? Lógico. Porque ele tem 230 gramas em peso, em média, maior do que o da mulher. Ele tem mais neurônio. Vai acumular mais conhecimento. Lógico. Mas ela tem chão. Mas no momento não tem diferença. Bom, então, o que é, para vocês entenderem, os mestres da humanidade? O que é Buda, por exemplo? Buda existiu 560 anos antes de Cristo. Tá? O que era Buda? Buda, ele está passando essa consciência. Então, o que fazem estes seres aqui? Eles são seres luciféricos, são anjos que caíram no meio da humanidade, mas anjos que estão presos a esse daqui, eles estão sendo atraídos para a vida. E Jesus foi o primeiro que foi. Então, o que eles fazem? Trazem conhecimento. Então, Buda chegava e trazia conhecimento. Ele tem conhecimento. Só que o pessoal não pegava. Então, eles vêm e tentam dar. Então, o que acontece aí? Nós estamos atrasados. E no meio da humanidade, estamos cheios desses seres aqui, tentando passar esse conhecimento para a humanidade, para poderem voltar. Mas Jesus abriu uma porta, abriu um rombo aqui, ó.
Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente através de mim chegareis ao Pai. E é verdade. Só quem tiver o padrão dele vai participar daquele processo lá do que eu falei, daquela visão da Nova Jerusalém que eu vou falar. É uma grande realidade. Então as religiões brigam à toa. Brigam à toa, por achismo. Achismo do quê? De textos que nem este, que não tem diferença para o maior tarólogo. Eu falo não aquele falso tarólogo, falo daquele que estuda o tarô realmente como registros da humanidade. Mas, então, não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Então, este é o processo. Ficou claro essa dualidade? Então, o pessoal fala, caramba, uma vez, em um programa de televisão, eu falei que Jesus era Lúcifer. O pastor, o homem que comeu dele. Quem estava entrevistando abriu o olho e falou, aí, sabe o que ele falou no final? Eu não posso contestar. Eu não aceito, mas eu também não posso contestar. Quer dizer, eu não ia dar o bracinho a torcer. Eu não aceito, mas não posso contestar. E é uma realidade. Agora, da mesma maneira que tem aqueles que puxam para a evolução, tem os que atrasam. Então, de onde vem anticristo? De onde vem anticristo? De onde vem Cristo? Da mesma essência, é tudo de Melquisedeque. Então, quando vai se manifestar, é polar. Homem e mulher tem mal. Tem sempre o aspecto feminino do homem, do aspecto crístico e do aspecto anticrístico. E o anticristo não vem com chifrinho, com bafo de enxofre, rabinho, tridente, aí fica fácil, né? Eu achei o anticristo na rua direita. Isso estava feio, um bafo feio. Olha, com esse calor ele aparece. Ele aparece com o homem mais lindo, homem mais sensual, a mulher também perfeita, com poderes incríveis, pedindo para fazer coisa errada. E como é que aparece o Cristo? Nem sempre como um homem bonito e tão maravilhoso, normalmente sim. Krishna era um dos homens mais bonitos que apareceu na humanidade. Jesus era lindo, era de trincar coração. Muito bonito, fora de um padrão. Mas às vezes não vem sempre assim. Tem os avatares que são feios que dói. E os que têm cabeça de bucha de canhão. Já viu? A gente fala Sai Baba. Sai Baba é bonito. Ele não tem nada dessas consciências. É uma consciência pequenininha. Perto da minha é monstruosa. Mas a dele, perto de nós, é grande. Mas é um avatar pequeno. Ele tem uma missão de humanidade, de criar parte educacional, né? Mas é uma expressão pequena. Então, estas expressões avatáricas têm de todo tamanho, de toda importância, e todos os povos estão misturados aí na humanidade. E aqui dentro desta sala está cheio dessas misturas aqui. Está cheio. No meio de vocês. Então, não estou olhando para nós. Então, o que não tem na humanidade? Nós temos homens. Quando a gente fala homem, é o ser completo, homem e mulher. Homens. Nós temos anjos, que não se misturaram, mas tem um corpo que é o nosso. Nós temos anjos, mistura. Esta é a bagunça toda. Porque grande parte misturou para poder acelerar. E nessa mistura, nós temos três tipos. Nós temos Kumaras, Asuras e Makaras. Então, o que acontece? Para vocês entenderem por que nós temos os três. Kumara representa 4. É o quarto anjo, é o quarto sétimo. Asura, 5 sétimos. Então, este é o quarto, este é o 5 e este é o sexto. Makara é o sexto. Então, o que acontece? Por que tem sexto aí? Se a hierarquia que caiu foi aqui. É simples para vocês entenderem. A gente tem que entender isso para poder ir para frente no Apocalipse. Então, o que aconteceu? Quem expulsou Lúcifer dos céus? Micael. Micael quer dizer quem como Deus. Com a espada flamejante, catapultando. Lúcifer cai e arrasta consigo 1/3 dos seus anjos. E 2/3 ficam lá. Então, o que acontece? Periodicamente, ele vem aqui no meio da humanidade para tirar esse pessoal da gandaia, da farra. Falou, eu vou acordar aí. Teu negócio é vir para cá. Então, como os espíritos luciférios se perderam no meio da humanidade, o próprio Micael veio no meio da humanidade, assumindo corpos humanos, físicos, para resgatar a quinta hierarquia. Aí vem o resgate da sexta hierarquia, da quinta hierarquia. Aí vem
todo aquele jogo dos dois Cristos, ou dos dois Jesus. Porque na realidade eram três. Qual que é o quarto? Qual que é o quarto? João Batista, né? Fala o JB, não, o João Batista. Não o Uísque de Janeiro, eu falo das colunas Jaquim e Boaz, né? Do Templo de Salomão. Então, quem é o Templo de Salomão? É o próprio JB, é o próprio João Batista. Depois, as suras representam o quinto, é isso? O quinto planetário, que seria o Jesus, que seria Lúcifer. E o sexto representa Micael. Então, no mistério do Gólgota, por que se chama mistério do Gólgota? Gólgota quer dizer cabeça, por causa de João Batista, que cortou a cabeça. Então, qual que era o jogo? O jogo é o seguinte: em todo o processo de manifestação superior, onde vai ter um impulso na evolução, que foi o caso da experiência de Cristo, qual foi a experiência de Jesus? Nós estamos na mudança do quê? Na mudança da do sétimo ramo racial para o oitavo. Como não tem oitavo, é o primeiro. Isso automaticamente vai mudar a quinta sub-raça e sexta sub-raça, que a gente falou. O dele foi da sexta para a sétima. Vejam, todo aquele esplendor crístico foi para transformar uma mudança racial, que foi da sexta para a sétima. Sexta sub-raça para a sétima sub-raça. Então aí teve a manifestação crística. E qual era o objetivo de Cristo? O Estado político. Se tivesse PT, ele era o chefe do PT, o maior anarquista, sabe, o negócio dele é povão, não sei o que lá. O negócio dele era criar não uma religião. Ele veio criar a própria sinarquia, sim de união e aqui é de governo de união na face da terra. Se existe a Europa era para existir, pelos princípios crísticos, unida, uma só religião, uma só moeda, um só padrão educacional, um só povo. Conseguiu? Não. Ali cada pedacinho tem uma língua. Aí tem o holandês, que é desse tamanho. A gente sai de bicicleta, sai do país. Aí vai jantar, dá uma volta de bicicleta, sai do país. Aí tem a Itália, tem a França, tem a Alemanha, tem a Iugoslávia. Veja, ele não criou os Estados Unidos, ele criou os Estados Desunidos. Por quê? Porque mudaram o escopo dele. Não fizeram um movimento político, social. Porque Melquisedeque, ele dá a religião, que é importante a religião, mas ele também dá o impulso social, o impulso econômico, o impulso criativo, ciência, conhecimentos. Então, os 7 anjos, o que são? 7 aspectos que nós chamamos de Melquisedeque. Cada um tem uma tônica. Por exemplo, Micael é a tônica da sabedoria, é a tônica da teurgia, da magia sagrada, da magia angélica. Gabriel, artes, tudo quanto é arte, é dele, aquele que funciona a arte na face da terra. Samael, tudo quanto é guerra, política, esse é o homem da política. Mas às vezes saem uns erros, saem uns pita da vida, saem uns farufos, né? Não, mas é da política, né? É guerreiro. Rafael é tudo quanto é ciência mecânica, é o rei da mecânica. Então, esse aqui, ó, quando o carro quebra, chama Rafael. Saquiel é da literatura, é o anjo da literatura, do conhecimento da literatura. Anael é o anjo das religiões, todo o movimento místico religioso. E Cassiel é da medicina, todas as artes curativas. Então, vejam que tudo isso daqui está impresso na humanidade. E, nesse processo do Gólgota, então, nós tínhamos 3 Jesus. Nós tínhamos um que era o 4º princípio, que era João Batista. Tínhamos o 5º princípio, que era aquele que o 6º veio buscar para trazer lá. Isso daqui, nós temos uma história linda. Infelizmente eu não posso falar, ela é muito fechada. Mas é uma história que vocês vão aprender na obra aqui, quando vocês entrarem nesse colégio iniciário, chama Marrima e Cuvera. É uma coisa maravilhosa. É um processo que este 6º passa para o 5º. Isso é contado na mitologia por Helena. Helena não foi raptada? Aí vai o herói que é Ulisses salvar Helena. Então toda essa história aí, né, seria a passagem de consciência. Então a 6ª hierarquia, ela veio, se misturou na humanidade para dar consciência para a 5ª hierarquia e falar: ô meu, volta para o teu lugar, sai dessa, vem aqui. Então, no sacrifício do Gólgota, sacrifício da cabeça, por causa de João Batista, que cortaram a cabeça dele, mas por isso chama Gólgota. Então nós tínhamos 3 aspectos, 4º, 5º e 6º. O 6º é o próprio Micael, que veio dar consciência para o 5º. O 5º já estava
com muita consciência, que era Lúcifer, esse Lúcifer que foi o anjo que foi redimido, né? Que é o Jesus. Mas faltava um pouco. E faltava tomar mais umas lambadas aí, apanhar mais para resgatar o karma dele. O karma que ele mesmo gerou. Aqui. Então o que acontece? Dos 13 aos 30 anos, onde ele estava? No Tibete. E quem é que estava dando conhecimento para ele? Micaon. Eram gêmeos iguais. Então aqui existia todo o mistério, vamos dizer, dos 3 Jesus. E como é que funciona? O sexto põe consciência no quinto, ou o quinto põe consciência no quarto. Porque eles são irmãos. Eles têm ligações diretas. A mente de um liga direta com a outra. É só conectar. Então, o sexto passava para o quinto passava para o quarto. E quem é o quarto? Humanidade, somos nós. Então, a humanidade crescia com esse conhecimento. Então, o que acontece? Eles só podem matar um. A hierarquia do mal. As hierarquias anticrísticas. Eles têm que matar um. Por que só pode matar um? Porque só um terço está aqui. Só um terço caiu. 2 terços não caiu. Eles não podem mexer com 2 terços. Só pode mexer com 1 terço. Então, só pode matar um. Então, dos 3, Jesus, que seria o Jesus como João Batista, o Jesus como o quinto planetário, e o Jesus como o sexto planetário, só um podia morrer. E qual que eles escolheram para matar? João Batista. Por quê? Se o sexto passa para o quinto passa para o quarto, a humanidade cresce. A humanidade tem consciência, porque ele é o repositório da humanidade. Então, corta a cabeça do bicho. Aí vem a história de Herodíades, né, de Herodes e Salomé, corta a cabeça. Aí penduraram a cabeça. Por quê? A humanidade ficou órfã. Não tinha como passar, porque ele representava a essência de passagem do conhecimento. O sexto para o quinto, é que nem meio de campo do futebol. Um passa para o outro lança. Não é isso? Então, São João Batista era o Gerson. Aí ele pegava, todo mundo joga para ele. E ele, vai lá. Não é isso? Então, ele era o quarto, só que cortou a cabeça, não passa mais. E não puderam fazer mais nada. Aí vem todo o jogo da quinta hierarquia do mal, querendo destruir o sexto. Porque destruindo o sexto, ele não passa a consciência para o quinto, porque o quarto já não recebe. A humanidade está órfã, é nossa, nós cuidamos da humanidade. Os espíritos luciféricos do mal falaram, bom, agora o negócio está sob controle. Por isso que eles cortaram a cabeça de João Batista. Existem cristãos novos que não aceitam Jesus. Não aceitam Jesus de maneira nenhuma. O Cristo para eles, o Jesus para eles é João Batista. Eles estão errados? Não, estão certos. Mas eles estão certos no aspecto dentro da tríade, no aspecto dele como individualidade totalmente errado. Então existem cristãos que só aceitam João Batista, até hoje. Não é isso? Então, já resolveu o problema, a humanidade não ganha consciência. João Batista, sacrifício do lobo. Bom, aí sobrou o quinto e o sexto. Não podiam mais matar. Mas eles têm a influência luciférica. Vamos instigar o povo mata. É isso? A gente não pode, eu não posso matar. Com hierarquia, chegar lá e matar. Vamos azucrinar, vamos aprontar uma aí, e o pessoal acaba com ele. Aí quiseram terminar com quem? Com o sexto. Porque se tira o sexto da jogada, o quinto não é redimido. O quinto não consegue chegar lá. Aí vem a tentação. A Lena era um aspecto de um quinto senhor, com 7 demônios dentro dela. Era uma mulher que o homem não aguentava. O homem babava. O homem podia ser fiel, chegava perto dela e virava um capeta. A mulher era uma das mulheres mais sedutoras que já apareceu. A mulher é um avião, como a gente fala, terrível. E Jesus passou por ela. E como, nas regras humanas, o anticristo pode ser transformado, então, a gente pode, qualquer pastor pode fazer a conversa dele e ele mudar de lado, como qualquer ser crístico pisa na bola e muda para lá de lado, como aconteceram aos bons. E Maria Madalena foi esse jogo para tentar destruir o aspecto Cristo. Não conseguiu. Aí vem a tentação, né? O famoso sermão da montanha, as tentações terríveis. E a tentação não é faz isso, vai com a gandaia lá. Não, isso é coisa pesada. É coisa realmente de hierarquias, de domínio de processos evolutivos. E ele venceu todas as tentações. Porque ele tinha este atrás dele. E trazer aqui as do mal que iam matar este. Irmão gêmeo, ninguém sabia. E este jogo é tão perfeito que vieram 2 iguais para ninguém saber quem é quem. Então, quem vai matar quem? Eles não podem matar. Já mataram um. Só pode um, porque 1 terço caiu. Não pode, é regra. Então, quem vai matar? O povo. Bom, aí fizeram um acerto com Judas, um dos 12 discípulos. Então, Judas, você passa para cá, o que você vai ganhar? Então, a posição vai ser essa, aqui na hierarquia e tal, do mal. Aí Judas falou, eu aceito. Mas só que era um jogo de cartas marcadas. Tanto é que na Santa Ceia, na hora certa, Jesus olhou para ele e falou, vai lá, não pisa na bola,
pega a tua sacolinha e olha, confio em você, você é dos meus. Então ele foi e fez um papel. Foi o maior vigarista, o maior salafrário, no bom sentido. Porque ele entregou o errado. Ele falou, eu vou beijar aquele que realmente é o sexto, que tem consciência. Eu tenho que... E negócio fechado. Porque 30 dinheiros não é nada, o negócio era uma posição hierárquica muito grande. E os dois eram gêmeos. Ninguém sabia quem era quem. É uma regra isso. E isso foi feito de proteção. Aí Judas vai lá e beija o quinto. Aquele que tinha que morrer mesmo. Então ele beijou e pega, e prende, não sei o que lá e tal, instiga o povo. Aí vem Pilatos. Aí vocês vão entender Pilatos, lavar a mão. Não tem sentido lavar a mão, porque ele não podia matar. Então lava as mãos. É o povão que está fazendo. Não sou eu, é o povão. Só que os espíritos querem. Né? E todo mundo em cima deles. Aí o povo matou. Então quem matou foi o povo. Não foram as hierarquias. São João, sim, foram hierarquias. É briga de hierarquia. Mas ali eles instigaram o povo. Aí o povão fez o quê? A festa. Coitado, né? Coitado não, ele ganhou a glória. Graças a Deus fizeram isso. Graças a Deus crucificaram Jesus. Por quê? Porque ele serviu de nosso padrão agora. Se o mal tivesse vencido e não tivesse sido crucificado, nós estávamos perdidos. Essa humanidade está para uma gandaia que vocês não fazem ideia. Pior que vocês podem imaginar. Está ruim? Tá. Se vier 10, 15 vezes pior. Quer dizer, deu sucesso, aí foi vitorioso. Ele foi vitorioso. Então o que aconteceu? Enganaram. E todo mundo crente que era aquele. Aí o que fez Judas? Na mesma hora se enforcou na figueira. As hierarquias falaram, poxa, o cara é dos nossos. Entrou, já se enforcou, já se amarrou, já foi para as masmorras. Quer dizer, ele fez o que uma hierarquia não pode fazer, que é suicídio. Aí não teve dúvida nenhuma. Então Judas se matou, falou, perfeito, esse já virou diabólico. Esse, ó, chuchu, beleza, é dos nossos. Aí o que aconteceu? Foram enganados. Só foram perceber o efeito quando o Longino cutucou, né? Aí ele foi escarneado, né? Chibatada, cuspido, né? Tudo aquele negócio. Escárnio, né? Jesus livre, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, tudo gozação. Aí o que aconteceu? Longino vai, enfia a lança, lanceta o peito dele, não é? Que foi aquele momento crítico mesmo. E naquele momento crítico que ia levar à morte, né? Morte física. Então, na hora que o sangue jogou na terra, aquele sangue, então, mexeu com a terra, que foi o sangue da cristificação, um sangue com potencial incrível. Aí o que acontece? A terra chegou. O céu mexeu, tudo. Quer dizer, o negócio ficou. Aí o pessoal, pelo amor de Deus, o que nós fizemos? Fizemos besteira. Matamos o que não podia. Quer dizer, mataram o que não podia. Não é isso? Então, o que aconteceu? Aí ele ganhou a consciência. Aí foi o último golpe, foi o golpe da consciência. E o sexto continuou vivo, até 100 anos. Foi enterrado em Lhasa, no Tibete, tem um túmulo dele lá, normal, teve a experiência humana bem prolongada, foi um grande mestre. Então o sexto, ele caiu. Daí vocês entenderem o jogo do quarto, do quinto e do sexto planetários. Esse daqui é Jesus. É o quinto planetário. E ele, então, quem é ele? Quem é ele? O primeiro que chegou ao reino dos céus, que abriu a porta e que lá chegou. Ficou claro para vocês isso? E quem são todos os outros? Buda, Maomé, tudo aquele negócio. Maomé veio depois, mas é da mesma essência. Quem são? Expressões deles. Maomé, por exemplo, vou diferenciar Maomé de Jesus. Qual é a diferença que tem de Maomé e de Jesus? Muitos seres antes de Jesus não conseguiram a iluminação. E o próprio Jesus foi assumindo personalidades. É tudo as farinhas do mesmo saco. Maomé, Jesus já conseguiu. Maomé é um desses espíritos luciféricos da mesma linhagem que está perdida na humanidade, mas que também está querendo conseguir consciência, que vai conseguir agora. Maomé já voltou, vai voltar de novo, está sempre presente. Então o islâmico não está errado, só que é uma posição depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então no meio da humanidade está cheio de anjos misturados, que precisam ganhar consciência. Anjos de quarto, anjos de quinto e anjos de sexta. E como eu falei, nessa sala tem. Né? Então, qual é o objetivo nosso? É despertar essas consciências, para que essas consciências despertem também a humanidade. Essa é uma das missões da escola de iniciação. Né? Então ficou claro esta parte? Bom, nós chegamos até o quinto, mas a gente vai falar o restante de uma maneira mais sintética, né? Porque esses pontos que eu dei até agora foram muito importantes. Agora, o que eu queria avisar para vocês é o seguinte: nós temos alguns livros muito interessantes lá, que vocês podem, se tiver interesse, adquirir.